Bem, para você não ficar entediado quando se deparar comigo, eu vou começar pelo final, que é a síntese de todas as minhas pregações, é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, que salva, cura, liberta. Pronto, se você já se entediou com a minha pessoa, pode desligar agora e Deus que te abençoe. Mas se você continuou, eu quero falar hoje sobre nossa passagem pelo Egito. Vou começar falando um pouquinho sobre Abraão, que de repente escutou a voz de Deus, ou sentiu no seu coração, ou na sua mente, martelou na sua mente, na sua consciência: sai desta terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não pegou e mostrou um mapa com a situação geográfica de onde ele estava mandando, com o esquema geográfico onde estava mandando Abraão ir. Ele mandou Abraão ir apenas e disse que eu te mostrarei. Conforme ele foi indo, o caminho, Deus foi revelando essa terra. Mas esse é um detalhe que a gente pode aprofundar com mais tempo, com mais profundidade até, eu diria, porque hoje eu vou ser mais sucinto nessa questão. O que eu quero dizer é que os homens de Deus tiveram uma passagem no Egito. Abraão foi para Canaã, depois foi ao Egito, né? E eu penso que ele poderia ter se sucumbido a todas as circunstâncias que cercaram a atitude de obediência que ele tomou. Tipo, ele poderia também ter sido seduzido por Sodoma e Gomorra, querer se estabelecer lá. Ele poderia ter desistido de crer em Deus, né? Um homem de idade avançada, Deus prometeu que iria lhe dar um filho, que lhe daria uma descendência numerosa. Ele poderia ter sucumbido a tudo isso e não levado a cabo a sua jornada, não ter concluído a sua jornada. Entretanto, ele alcançou o favor de Deus, porque apesar de suas fraquezas, de suas quedas também, ele foi até o fim, foi fiel ao propósito de Deus na sua vida, e Deus realizou maravilhas através da vida de Abraão. Da mesma maneira, José foi chamado também ao Egito, não para ser necessariamente tentado, mas para ser engrandecido, porque ele passou por uma série de provações. Deus teve que trabalhar com profundidade na vida de José, quebrar ele, moer ele, esmiuçar sua vida, refazer ela conforme os seus critérios divinos, né? E assim, para a gente não se alongar nessa questão do Egito, Jesus também foi que foi chamado ao Egito, né? Logo que nasceu começou a ser perseguido e foi procurar abrigo. A sua família, José e Maria, foram procurar abrigo, né, no Egito. E a palavra se cumpriu, né, porque Deus disse: do Egito chamei o meu filho. E do Egito Deus chama cada um de nós. Na nossa caminhada para a terra prometida, nós não sabemos onde é essa terra prometida. Nós não sabemos se de fato ela existe. Com a nossa natureza humana, nós queremos colocar a razão, mas nós cremos nessa terra prometida pela fé, o dom da fé que Deus nos dá, essa coisa que Ele derrama no nosso coração, pelo seu Espírito, pela sua palavra, porque nós cremos na sua palavra. Como Abraão creu, ele foi, né? Teria que passar por N situações, por provações. Ele também poderia ter se aliado aos reis ali, daquele contexto ali. Poderia também ter simplesmente rejeitado o projeto de Deus durante o caminho. Assim como José e Maria, né, não precisavam, poderiam ter ido para outro lugar, mas para que se cumprisse a palavra de Deus, né, foi do Egito que Deus chamou.
como Ele nos chama também a cada um de nós do Egito. E subentende-se e entende-se Egito como o local onde nós somos provados, tentados, seduzidos e podemos nos afastar de Deus no Egito, optando pelas coisas do mundo. Entende-se mundo aqui como um local, uma situação espiritual na alma humana. Egito é como Sodoma, Gomorra, como Jerusalém, a Nova Jerusalém, são símbolos de cidades, de lugares espirituais, onde nós somos tentados e também onde nós vamos receber as promessas de Deus como Nova Jerusalém. Mas a história é essa, que todos os filhos de Deus passam pelo Egito e do Egito são chamados para fazer parte da grande família de Deus, que é o povo de Deus, do grande povo de Deus. E é isso aí. Do Egito, Deus nos chama. Que Deus abençoe, ilumine e guarde a sua vida e o liberte de todos os laços, de todas as amarras que o Egito, que é o mundo, que é a situação espiritual da alma humana, enfim, que Ele liberte você e a sua família. Amém.